Fala, minha torcida vascaína, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando a semana, uma segunda-feira, com uma vitória maiúscula do Vasco da Gama em cima do Red Bull Bragantino, 3-0. Depois da vinheta, eu volto aqui com muita opinião e informação para vocês. Solta a vinheta. Então, gente, o que aconteceu ontem? Ontem, o nosso principal jogador que está sendo nessa temporada, agora mais do segundo semestre em diante, que é o Ryan, ficou fora. Estava poupado porque estava com edema na coxa. Então, por precaução, para a contusão não virar uma coisa grave, ele foi poupado do jogo de ontem, né? Se fosse uma semifinal contra o Fluminense ou uma final de campeonato, ele iria para o jogo sem sombras de dúvida. Porém, ontem, como valia 3 pontos, que é uma final de campeonato, porém o Vasco passa a ter opções, o Fernando Diniz e comissão técnica optou por poupar o Ryan. E ontem também nós não tivemos no nosso banco de reserva o nosso treinador, o Fernando Diniz. O grande incentivador e o motivador desse time, de fazer o time jogar com linha alta, marcar pressão, não desanimar, dar o máximo, jogar com coragem. Porém, ontem o Vasco estava com o auxiliar técnico, que era o Evandro, né? Evandro Fornari, que foi tão bem o quanto e mexeu bem no time quando tinha que mexer, né? O Vasco entrou escalado, lógico, tudo com o dedo do Diniz, mas quem estava na beira do campo segurando a pressão era ele. Então, total mérito para ele também ontem de pegar esse rabo de foguete aí e conseguir fazer um placar elástico de 3-0. Mais uma partida que o Vasco não toma gol e mais uma partida que o Vasco mostra porque é um dos melhores ataques do campeonato. Que jogando em casa ou fora de casa, o Vasco faz gol igual. E ontem a redenção do nosso pirata Verratti, que vinha sendo muito criticado por parte da torcida, inclusive por mim, e não criticado pelo Verratti, eu quero que ele saia do Vasco da Gama, nada disso. O Verratti é muito útil ao Vasco e ontem ele provou o quanto ele é útil e o quanto ele ainda vai ser útil para o time do Vasco. Porém, futebol é momento. E o Diniz sempre privilegia quem está melhor. E no momento, os melhores eram o Ryan, Andrés Gomes e Nuno. E o Verratti pegou um banco aí, um jogo, outro jogo saiu, não ficou bicudo. O Vasco foi lá ontem, ó, com o Verratti, 2 gols do Pirata. Pirata jogou bem ontem, fez bem um pivô, parou de cair no chão à toa, como ele caía sempre quando ele estava de costas. E quando foi substituído, eu vi que ele queria continuar em campo, mas enfim. O Vasco jogou muito bem ontem. O time, na verdade, não teve nenhuma falha individual assim. Todo mundo jogou bem, o PH jogou bem, Piton jogou bem com mais uma assistência. O segundo gol do Vasco foi uma jogadaça do PH, onde ele chutou cruzado, o goleiro Cleiton do Bragantino fez uma grande defesa, o Verratti veio e, como centroavante nato, botou para dentro da rede. E o terceiro gol foi uma coisa linda, né? Andrés Gomes saiu arrancando lá do nosso campo de defesa, como se não tivesse amanhã, partiu para cima do marcador do Bragantino, levou na linha de fundo, cruzou para trás e o GB de canhota. O GB, ele é ambidestro, né? Mas o pé predominante dele é o pé direito. E mesmo assim, o GB, aproveitando mais uma oportunidade, ele entrou no lugar do Verratti, fez o terceiro gol do Vasco, dando números finais, e o Vasco, mais uma vez, faz uma partida muito consistente, né? Coutinho ontem também muito bem no jogo, jogou praticamente o jogo todo. O Matheus França, quando entrou bem. Hugo Moura também entrou muito bem depois no lugar do Tietê, que o Hugo Moura também começou na reserva ontem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quem entrou ontem de titular jogou muito bem e quem começou na reserva e entrou depois também entrou muito bem. Então, o que acontece? O futebol hoje, que são 5 substituições, o futebol hoje que é muito mais físico do que qualidade, como era antigamente, você precisa ter 16 titulares. E hoje nós podemos falar que o Vasco tem 16 titulares. Ali na volância a gente tem Hugo Moura, Cocão. Agora a gente tem no meio-campo Matheus França, temos o DVD que também entrou ontem. O Vasco começa a ter muitas opções. O próprio Verratti agora virou uma opção, que já não é mais titular absoluto. Então você vê, o artilheiro do Brasil esse ano, com 26 gols, que é o Pablo Verratti, é jogador do Vasco. Ele não é o titular absoluto, porém, ele está ali,
faz parte dos 16 titulares do Vasco. O cara é um líder nato. Depois eu me emocionei muito com a entrevista do Verratti no final do jogo, falando o quanto ele gosta do Biro, né? Luciano, que faz parte da comissão técnica do Vasco, é um cara que está sempre ali brincando com os jogadores, motivando eles pelas redes sociais, no vestiário, sempre mostrando o detalhe dos pré-jogo do Vasco e pós-jogo, dos bastidores. E o Verratti enchendo o cara de moral ontem na entrevista na Globo, mostrando também o lado ser humano do Verratti e a gratidão, né, cara? Isso daí, para mim, eu acho que é uma das qualidades de um ser humano que tem que ser muito valorizado. A gratidão do cara que sempre teve com o Verratti desde que ele chegou, virou um irmãozão para ele, e o Verratti poder estar agradecendo. E parece que o Verratti deu o troféu de melhor jogador, o craque do jogo da Betano, para o Biro, que eu vi que o Biro colocou no Instagram dele lá, falando isso, que o Verratti deu para ele o troféu de melhor do jogo e mostrando o quanto o nosso pirata é especial, né, rapaziada? E é isso, galera. Vou ficando aqui com vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Voz dos Vascaínos, eu peço muito que vocês se inscrevam aqui no canal, deixe o like, comenta, compartilha, escreve a cidade de onde vocês estão falando e fica ligadinho nos nossos conteúdos aqui e na nossa live, que a gente por semana faz de 2 a 3 lives, pelo menos para estar conectado com vocês. Valeu? Beijão, tchau!